Fala pessoal, meu nome é Marcelo Denardi e hoje nós vamos fazer o clássico teste para definir qual a melhor receita da nossa massa. Isso porque nós vamos testar algumas marcas diferentes de farinha de trigo. Porque, como vocês já sabem, né, anteriormente, por dicas que eu já dei, as nossas farinhas brasileiras, elas apresentam basicamente a mesma tabela nutricional. Mas pouquíssima variação com relação a níveis de proteína, enfim, o que apresenta na embalagem não serve muito de referência para a gente saber o que vai se adaptar melhor à nossa receita. Então hoje eu peguei 4 das mais conhecidas marcas que nós encontramos por aqui, comprei todas elas específico para pizza, para a gente ter um comparativo. Vou fazer a massa com as 4 e nós vamos ver qual foi o resultado já da massa pronta e posteriormente eu vou testá-la também após a maturação já numa pizza, né? E aí eu vou definir qual será então a melhor farinha para eu trabalhar aqui na minha pizzaria. Por muito tempo isso foi uma coisa que eu não dei atenção, eu falava farinha é farinha e usava qualquer uma, tá? A verdade é que isso tem uma grande importância na sua receita, qualidade da farinha. Nós vamos notar diferenças que vão acontecer entre as marcas e vocês verão que isso faz diferença no final. Eu estou utilizando, não é muito possível ver no vídeo, estou utilizando uma maceira rápida. Já deixei também minha receita já pesada, separada para agilizar esse processo. Então eu vou começar com a farinha da Bung, a farinha Suprema Pizza. Nós vamos fazer o primeiro teste com ela e em seguida com as outras marcas. Então vamos lá, eu vou começar batendo com a farinha Suprema. Então já está ali na minha maceira a farinha. Aqui eu já tenho uma mistura da proporção de sal e açúcar que eu utilizo. Eu já vou jogar nesse trigo. Eu misturei esses ingredientes secos. Eu vou inserir agora a água, tá? Eu vou colocar uma proporção de 50% nessa massa inicialmente, para depois a gente dar o ponto nela. Eu tenho já o fermento também fracionado, tá? Fermento biológico fresco, tenho 10 gramas dele, 2 gramas por quilo de farinha. Adicionei a receita. E como o foco não é falar hoje de receita, eu tenho aqui a gordura que eu vou utilizar, tá? No caso, para essa receita eu estou utilizando óleo de soja. Mas eu não vou falar de proporções, qualidade, porque hoje não é o foco do nosso teste. Bom, já analisando minha massa, eu já vi que ela pediu um pouco mais do que 50% de hidratação. Então eu vou adicionar aqui mais 125 ml de água, ainda batendo. Analisando o ponto da massa, ela ainda está pedindo um pouco mais de hidratação. Lembrando que eu já cheguei nos 55%, tá, do peso do trigo em água. Ainda ela está bem seca, eu vou adicionar mais 50 ml de água nessa receita. Batido mais um pouquinho, outra análise. Por incrível que pareça, essa farinha ainda está demandando um pouco mais de água. Agora então eu vou completar mais 75 ml. Nós vamos chegar a 60% de hidratação nessa marca de farinha. Bom, retirada então a nossa massa. Ela já está num ponto aí bem legal, conseguimos uma hidratação boa. Essa farinha absorveu 60% de hidratação, tá? Ela me deu um ponto bem legal aqui, bem interessante já. Então nós vamos
questões de espaço, eu coloquei minha balança no cantinho da maceira ali embaixo, tá? Para ficar mais fácil aqui. As bolinhas que eu utilizo aqui de massa são de 380 gramas, tá? Então essa é a porção que eu utilizo para pizza de 35 centímetros, que eu vendo aqui na minha pizzaria. É importante analisar, pessoal, que é uma farinha que formou uma cadeia de glúten forte, tá? A gente vê que não é aquela massa que fica quebradiça. Então ela tem uma força, podemos assim dizer, bem legal. Como a nossa farinha nacional não tem a classificação de força W como as italianas, basicamente o único teste para a gente ter uma noção seria mesmo a absorção de água que ela vai conseguir reter e também a força dessa cadeia de glúten aí que foi formada, né? Pessoal, vale observar alguns detalhes que tem gente que gosta na hora de fazer o porcionamento aqui, pesar as massas, de já fazer uma divisão bem, vamos dizer assim, bem certinha. Outros, como eu, preferem já separar somente o peso para depois fazer a bolinha de pizza. E uma coisa que eu não fiz aqui foi a puntata, que seria o repouso dessa massa logo após batida, sem estar porcionada, sem estar boleada. E a puntata ela vai auxiliar, na verdade, a formação da cadeia de glúten. Esse repouso, esse descanso vai ajudar na formação correta da cadeia de glúten. Como minha massa ela vai maturar, tá, em geladeira, em refrigerador, eu não vou me preocupar com isso e ela já tem uma cadeia de glúten muito bem formada, até por questão da maceira, tá, que eu utilizo, que é a maceira rápida. Então aqui eu fiz a divisão, tá, das bolinhas. E agora vou bolear essa massa para a gente fazer a utilização. Técnica para bolear também, cada um tem a sua, não é o foco desse vídeo, não vou ensinar a bolear, eu tenho a minha maneira que eu gosto de fazer, que fica mais rápido para mim, tá? Então cada um vai fazer aí como prefere esse processo. Em outros vídeos aí a gente aborda as técnicas possíveis, as maneiras que são mais utilizadas aí para bolear. Lembrando também que a fermentação, né, como já adicionei o fermento biológico aqui nessa massa e ela não está quente, mas ela já adquiriu temperatura suficiente para esse fermento começar a agir, acontece rapidamente. Então eu tenho que ser rápido nesse processo que eu vou utilizar, porque eu vou maturar essa massa e eu não quero que ela comece a fermentar, pelo menos não em grande escala. Então, agora eu faço isso rapidamente, boleio. Já vou colocar lá nas caixas e na geladeira, né, refrigeração de 1 a 3 graus, tá? Para minha pizzaria aqui eu utilizo refrigeração de ar estático. O que é refrigeração de ar estático? É quando você não tem um ventilador que vai circular o ar gelado no seu refrigerador. Isso eu consigo basicamente em freezer horizontal, é o que eu utilizo, tá? Meu freezer é de duplação, então ele tanto congela quanto refrigera. Eu regulei para que ele mantivesse uma temperatura aproximada aí de 1 a 3 graus. Não posso deixar congelar minha massa e é o que eu utilizo. Se a gente utilizar uma geladeira como essa daqui que está atrás de mim, uma geladeira industrial, essa geladeira tem um sistema de refrigeração por ar forçado. Então ela tem uma ventoinha dentro que circula o ar refrigerado. Não é o ideal porque ela não vai conseguir refrigerar por padrão, ou seja, no meio da bandeja que eu vou colocar as bolinhas que ficarem vão receber menos refrigeração, vão fermentar mais. E também a vedação da caixa para esse tipo de refrigerador tem que ser hermética, não pode nem um pouquinho de ar escapar para dentro, senão ela vai formar uma crosta na bolinha de massa e vai ficar muito difícil de abrir depois, ela vai ficar com um aspecto quebradiço nessa crosta. Então assim, dá para trabalhar com esse tipo de refrigerador? Dá para trabalhar. Não é o ideal, tá? O ideal é que a gente trabalhe com refrigerador de ar estático. Aí a vedação da caixa não precisa ser hermética, pode, de repente, aquelas caixas empilháveis que vedam, mas não são herméticas, já dá para utilizar. E no meu caso, como minha caixa permite uma passagem até que grande do ar, né? Eu utilizo sacos plásticos para vedar também, tá? Então minha vedação acaba sendo hermética para que eu evite aí o ressecamento da minha massa.
Padrão do meu peso aqui, 380 gramas, essa massa é para pizza de 35 centímetros. Então aqui já dá pra gente contar, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, são 25 bolinhas de pizza que eu consegui utilizando 5 kg da farinha Bung Suprema, tá? Farinha para pizza. Desculpa pessoal, são 21, tá? Acabei de contar direito aqui. Tenho 21 massas aqui de 380 gramas. No final até sobrou um pouquinho, aí sobrou uns 100 gramas eu acabei dividindo para espalhar esse restinho de massa. E nós vamos agora para a receita com a Dona Benta Pizza. Tá? Essa farinha aqui. Vou adicionar aqui na minha maceira. Eu deixei separado, tá? A farinha, tudo que vai na minha receita eu já deixei porcionado para mim fazer logo uma receita. Aqui eu tenho o sal e o açúcar. Inicialmente eu vou começar com 2,5 litros de água, que representa 50% de hidratação. Eu tenho também já porcionado 10 gramas de fermento biológico fresco. Bom, após ter batido um pouco, estou verificando aqui a minha massa, ela ainda não está no ponto. E também ela está pedindo um pouquinho mais de água aí, tá? Um pouquinho mais do que 50%. Então eu vou adicionar aqui mais 100 ml de água. O que eu noto já de diferença com relação à farinha Dona Benta Pizza, tá? A cadeia de glúten da farinha Dona Benta é um pouco mais fraca, tá? Eu sinto ela rachar com mais facilidade. Ela absorveu um pouco menos de água do que a Bung. Significa que a força dela provavelmente é um pouco menor do que a da Bung. Mas no geral deu uma farinha aqui, deu uma massa aqui de boa qualidade. Então agora nós vamos fazer o porcionamento das bolinhas. Bom, feita aqui a separação então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 bolinhas de massa também, tá? A Bung também nos rendeu isso, embora eu tenha tido no final uma sobra aí de aproximadamente 100 gramas na Bung. Essa sobra dela foi relativo, então, à quantidade de água. Ela absorveu um pouco mais de água do que a farinha Dona Benta Pizza, tá? Uma massa bem bonita também, porém nitidamente com uma cadeia de glúten mais fraco do que a farinha Bung Suprema Pizza. Na prática não significa que eu vou ter grande diferença na pizza, tá? Claro que essa é a segunda etapa do meu teste. Primeira etapa, eu estou avaliando aquilo que eu posso sentir enquanto minha massa ainda está sendo preparada. O teste final, é claro, é fazendo e provando a pizza, o resultado final dessa massa. Então tá aqui, nós temos nossas 21 bolinhas de massa, tá? Ficaram bem bonitinhas, já consigo ver algumas bolinhas de ar aqui, de gases da fermentação. Agora eu vou imediatamente então levá-las para refrigeração. Dando seguimento então, agora é a hora do teste com a 101 Pizza. Essa farinha também é bem conhecida aí no mercado. Bom pessoal, finalizado então aqui o processo de bater essa massa. Essa marca 101 Pizza, notei que em relação à Dona Benta anterior, ela tem uma cadeia de glúten mais fraca ainda, tá? Ela quebra com mais facilidade. Eu coloquei exatamente a mesma quantidade de água, tá? E ela ficou ligeiramente mais mole do que a farinha Dona Benta Pizza anterior que nós testamos. Significa que provavelmente a força W dela seja um pouco menor do que a Dona Benta Pizza.
Logo, nesse primeiro teste eu concluo que teoricamente, né? Falo teoricamente porque na prática pode dar uma qualidade melhor. Mas na teoria aqui da massa, a farinha Dona Benta acabou sendo superior aí à farinha 101 no meu teste. Tá? Vamos lá, vamos porcionar agora isso daqui. Feito então o porcionamento, vamos lá, parte de bolear essa massa. Não vou dizer que é uma massa ruim, tá? Já vi farinhas bem piores, mas realmente das outras marcas aqui que nós testamos, aparentemente essa daqui ainda é a pior das três, tá? Queria aproveitar aqui o tempo que estou usando para bolear. Vou falar um pouquinho sobre a maturação de massas. Esse processo de maturação ele é conhecido também como fermentação longa, que de fermentação longa na verdade ele não tem nada, foi por um tempo aí equivocadamente chamado assim. Significa o quê? Tá? Que nós vamos pegar essa massa e vamos armazená-la em refrigeração por no mínimo 24 horas, até aí 72, tem gente que deixa até mais tempo, é possível regular até para mais tempo. Razão pela qual a gente não pode chamar de fermentação longa é que nós vamos armazená-la em refrigeração. A única finalidade de refrigerar essa massa é justamente para inibir a fermentação. Então, em baixa temperatura, o ideal de 1 a 3 graus, o fermento vai ter quase zero de atividade. E aí nós vamos deixar essa massa maturando. Na cabeça das pessoas, esse processo acaba sendo estranho, porque se a gente não tem a ação de fermento, para que nós vamos guardar essa massa maturar? A verdade é que a massa, o trigo, no caso, né, esse cereal, possui algumas enzimas. No caso, mais especificamente, amilases, que vão fazer um processo como se fosse uma digestão do trigo, no caso do amido, antes de você ingerir. Por isso que o processo de maturação resulta numa pizza muito mais digerível. Significa que quando vai para o seu estômago, parte da digestão que vai ter que ser feita lá no seu intestino delgado, pelas amilases que você possui, que todos os mamíferos possuem, já foram feitas pela amilase, por essa enzima presente no trigo. Então o desejável é maturar para que essa enzima tenha ação dentro da nossa massa e ela vai principalmente quebrar aí o amido em maltose, que é muito mais digerível. Ela tem uma ação mais eficaz também sobre os grãos danificados. No processo de moagem do trigo, alguns grãos são danificados. Esses grãos danificados, quando entram no nosso organismo entende como um corpo estranho e a digestão fica muito mais dificultada. A amilase, ela vai agir principalmente do amido danificado no processo de moagem do trigo. Então é por isso que nós temos aí um resultado espetacular com a maturação. Mas tem muito mais coisa envolvida nisso, dei só uma prévia aí para vocês entenderem basicamente por que esse processo está sendo utilizado. Agora é a hora de guardar, vamos dar uma pausa aí no vídeo. Agora é hora então de testar a última farinha do nosso teste de hoje, que é a Anaconda Pizza também. Vamos lá. Bom, então essa é a nossa massa com a farinha Anaconda Pizza. Primeira coisa que eu tenho a observar é que essa farinha também absorveu mais água do que a Dona Benta e do que a 101. Então significa que ela tem uma força W provavelmente um pouco maior. Ela empatou com a Bung, com a Suprema. Cadeia de glúten forte, tá? Tô sentindo que ela é forte também. Eu diria que assim, olhando, né, a olho nu, eu ficaria dessas 4 marcas, então, numa escala com a Bung e a Anaconda empatadas em melhor qualidade. Em segundo lugar, ficaria a Dona Benta Pizza.
E por último das 4 marcas, a 101, tá? Isso foi o que eu observei no teste só da execução da massa. Não estou considerando agora o resultado final, que é a pizza. Porque pode ser que a gente tenha as 4 compatíveis na pizza, ou então a gente tenha uma grande discrepância independente dessa qualidade observada. Mas no tocante à cadeia de glúten, a força da farinha, a absorção de água, primeiro lugar empatado, Suprema Pizza da Bunge, Anaconda Pizza, as duas empatadas em primeiro lugar. Segundo lugar, Dona Benta Pizza. Terceiro lugar, a 101 Pizza, tá? Dessas 4 marcas aí que eu testei. Vamos lá, vamos porcionar então essas bolinhas aqui. Eu estou analisando para o meu caso, estou analisando cadeia de glúten, força da farinha, absorção de água. Mas você tem que fazer o seu teste. Eu fiz esse teste aqui para vocês somente com as farinhas específicas para pizza. O ideal é que se faça então agora um segundo teste paralelo somente com as farinhas para pastel, tá? Que tendem a ter uma qualidade melhor. Selecione então a melhor para pizza, a melhor para pastel. E aí faz um teste comparando a melhor de pizza com a melhor de pastel, fazendo novamente. Esse é o caminho mais certo aí para a gente chegar no melhor insumo. Tem que tomar cuidado aí com o que as pessoas falam, porque as grandes marcas, elas tendem a ter um marketing maior, elas tendem a estarem mais presentes aí nos atacadistas, então elas são mais visíveis, né? As pessoas tendem a falar que as melhores são X ou Y, por causa dessa parte do marketing das marcas mais fortes. Mas eu duvido aí que muita gente realmente faça esse tipo de teste comparativo, porque dá um certo trabalho, né? Você vai ter que fazer essas marcas separadamente, como eu estou fazendo, enfim. O ideal que eu recomendo é que todo mundo faça aí o seu teste para chegar à sua conclusão. Ou, pelo menos, se baseie nesse vídeo que eu estou colocando para vocês, que pelo menos é um teste feito aqui, né? Teste que para mim funcionou e possivelmente seja igual aí para vocês. Então aqui, ó, nós já notamos que todas as farinhas deram 21 bolinhas de 380 gramas aproximadamente. Na Bunge, que foi a primeira que nós infelizmente tivemos um problema com o áudio do vídeo, nós tivemos uma sobra de massa, e na Anaconda também, tá? Nós tivemos 270 gramas de sobra nessa daqui. Isso porque ela absorveu mais água, tá? Então ela reteve mais água, eu tive que adicionar mais para alcançar o ponto. Para que eu não perca, né, essa massa, eu não vou fazer mais agora após para misturar. Eu vou dividir então um pedacinho para cada bolinha aqui. E aí a gente acrescenta, que no final não vai fazer muita diferença no peso. Mas a gente já nota então essa diferença, que ela absorveu mais água, justamente porque a cadeia de glúten dela é mais forte e ela também consegue reter mais água para chegar no ponto ideal. Eu já tenho uma cadeia de glúten nitidamente mais bonita, olhando como a massa já está lisinha, tá? Já não está com aquela cadeia quebradiça. Ela já formou. Isso que eu não trabalho com a puntata. Eu não esperei essa cadeia de glúten se formar. Eu só fiz isso utilizando a masseira rápida. Então, pessoal, a conclusão aqui da minha análise somente da execução da massa, realmente tem diferença, tá? Tem diferença. A 101 é uma marca bem conceituada, uma marca que eu realmente respeito, já utilizei. Mas ela acabou ficando para trás aí nesse teste imediato. E nós vamos testar depois aí na pizza. Pode ser que pouca diferença ou até nenhuma ocorra. Mas aí, se a gente encontrar essas farinhas no mesmo preço, com certeza a gente vai optar pela melhor, né? E a melhor no meu teste aqui ficaram empatadas Anaconda e Bunge, que é a Suprema Pizza. Inclusive elas têm uma coloração bem legal aqui. Para terminar de fazer as bolinhas e levá-las para refrigeração, para a gente maturar isso daqui, tá? Estou notando aqui que essa farinha também está permitindo uma retenção de gases aqui da fermentação já bem legal. É difícil de vocês verem aí pela distância do vídeo, mas eu consigo já notar várias bolinhas aqui de gases retidos na cadeia de glúten. Não posso dizer que com essa farinha o fermento age melhor, tá? Na verdade o fermento vai agir em todas as farinhas igual.
A diferença é que a cadeia de glúten mais forte retém melhor esses gases, eles não vazam, tá? Eles não saem da massa. Então é mais uma comprovação de que a cadeia de glúten formada, né? Ou no caso, vamos falar direto da força W dessa farinha, é maior mesmo com relação a 101, com relação à Dona Benta. Então assim, eu não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, eu estou fazendo um teste com parâmetros para que vocês também tenham referências aí para escolher a sua marca. Nenhuma marca me patrocinou, nenhuma marca me pediu para que fosse feito esse teste, eu simplesmente peguei as 4 marcas que eu encontrei com facilidade e que são bem renomadas aí, acredito que no Brasil todo, e utilizei elas, tá? Seria praticamente inviável fazer um vídeo sem divulgar essas marcas, porque eu não posso chamar de marca 1, marca 2, marca 3 e marca 4, que não vai ajudar vocês aí na referência, tá? Mas eu vou dizer que eu sou imparcial, tá? Não tenho nenhum tipo de vínculo com marca alguma. Simplesmente fiz a minha análise. Como nós temos pouquíssimas informações no Brasil a respeito de qualidade de farinha, tá? Inclusive a classificação de tipo é diferente da classificação de tipo que tem na Itália. Por isso que no Brasil nós encontramos somente farinha tipo 1 e tipo 2. Na Itália nós temos a farinha 00, 0, 1 e 2. Claro que são classificações com parâmetros diferentes, tá? No Brasil a classificação de tipo vai depender basicamente da quantidade de proteína que essa farinha tem. Farinha tipo 1, ela é mais branquinha um pouco, tem um pouco menos de proteína. Farinha tipo 2, ela é mais amarelada, tem mais proteínas utilizadas para fazer biscoitos aí, geralmente, tá? Já na Itália, a classificação é pelo grão, né? Pela moagem, processo de moagem do trigo, pelo teor de cinzas que tem nessa farinha, é totalmente diferente, tá? Se nós compararmos uma farinha tipo 1 daqui com tipo 1 da Itália, o processo para classificá-las são diferentes, tá? Então a gente só tem esse caminho aí, né? Como nós não temos muita informação, inclusive da força da farinha não é medido no Brasil, não é obrigatório apresentar, nenhuma tem, mas temos que fazer o teste, e foi o que eu fiz. Eu vou mostrar de perto para vocês aí o que está acontecendo com essa farinha aqui, tá? Com essa bolinha aqui de massa. Nós já temos aqui uma fermentação, tá? Uma bolinha de fermentação. Bom, o processo agora é colocar nas caixas, refrigeração, e eu concluo aqui então o teste das nossas 4 marcas, e a minha análise final é essa, tá? Número 1 entre as 4 marcas, Bung, que é a Suprema Pizza, empatada com a Anaconda Pizza, para mim deram os melhores resultados. Segundo lugar, Dona Benta Pizza. Terceiro e último lugar das 4 marcas, 101 Pizza. Foi que deu a cadeia de glúten mais frágil e que reteve menos água, teoricamente, tá? Com uma força aparentemente menor do que as outras.